Brasília, o destaque da capital federal com João Pedro Melo. João Pedro Melo que está acompanhando aí o presidente Lula, que deve decidir aí quem será o sucessor de Augusto Aras. A gente vai acompanhar agora com o João Pedro Melo. Muito boa tarde para você, hein, João Pedro? Fala pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, o presidente Lula deve decidir nas próximas horas quem será o sucessor de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Lula segue pressionado, já que Aras deixa o posto amanhã. O presidente já se encontrou com os principais candidatos ao cargo, porém, segundo interlocutores, ainda não está convencido sobre quem deve assumir essa função. Na disputa pela PGR estão o atual vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, apoiado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do subprocurador-geral Antônio Carlos Bigonha, que é defendido por uma ala do Partido dos Trabalhadores. Expectativa de que o presidente da República decida a questão antes de se submeter à cirurgia de quadril, que está marcada para o dia 29. A definição sobre quem substituirá a ministra Rosa Weber na cadeira do Supremo Tribunal Federal deve ficar para a primeira quinzena de outubro. A ideia de deixar essa decisão para depois gira em torno do fato de que preencher uma cadeira na corte é uma questão delicada e repleta de pressões. E porque Lula quer evitar por hora polêmicas que possam ofuscar os bons resultados colhidos na ida a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Lula tem sido provocado a escolher uma mulher negra para suceder Rosa. No entanto, o presidente não deverá escolher com base em gênero ou raça, mas sim em afinidade com o governo federal. Se prevalecer de fato esse parâmetro, o mais cotado é o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, seguido pelo advogado-geral da União Jorge Messias. A última sessão do STF com participação da ministra Rosa Weber será no dia 28 de setembro, data em que ela passa a presidência para o ministro Roberto Barroso. Lembrando que Rosa Weber se aposenta compulsoriamente no dia 2 de outubro, uma segunda-feira. Portanto, depois do dia 28, não participa mais de sessões do plenário da Suprema Corte. Tá aí o João Pedro Melo, ao vivo, direto de Brasília, acompanhando então a decisão do presidente, né, Zaidan? Tá tudo errado, né, Danilo? Tudo errado, porque o Procurador-Geral da República, ele tem um papel muito, muito importante. E muitas vezes ele exerce esse papel lá no Supremo, perante os juízes do Supremo. O Ministério Público é uma grande ideia, uma grande sacada. A gente falava aqui outro dia que a ideia de como funciona o Ministério Público no Brasil é muito interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos, há um problema sério, porque aquele que ocupa a função de procurador-geral, ele é também secretário de Justiça. Secretário é como eles chamam, o que nós chamamos de ministro da Justiça. Ocorre lá como se aqui o Flávio Dino, por exemplo, fosse, além de ministro da Justiça e Segurança Pública, procurador-geral da República. Ele exercesse as funções que ele exerce hoje e também as funções que hoje exerce o Augusto Aras. Seria um desastre. E nos Estados Unidos é assim. Aqui não. Aqui o Ministério Público é à parte. Ele não é do Poder Judiciário, ele não é um mero braço do Poder Judiciário, nem do Executivo, nem do Legislativo. É um poder com instrumentos e autorização da Constituição para investigações, para apresentação de pareceres, recomendando condenação ou absolvição, não julga, claro, seu papel do Judiciário. E o Procurador-Geral, ele é o promotor-geral, ou seja, aquele que se apresenta diante da principal corte do país, do Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes ele tem posições recomendando absolvição, condenação ou arquivamento que entram em choque com a posição de alguns ministros. E aí você tem um dos candidatos que é apoiado por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Digamos que ele seja o escolhido. O país inteiro sabe que ele teve apoio de 2 ministros do Supremo. O sujeito já chega devendo uma indicação, um favor. Eles indicaram, ele sabe que eles indicaram. E com apoio também do Lira e do Pacheco. Então ele tem o apoio do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que é, como presidente do Senado, presidente do Congresso, e de 2 ministros do Supremo. 2 ministros que, aliás,
tem muita influência dentro do Supremo sobre alguns dos outros ministros. Então, o sujeito vai ter de chegar, a primeira coisa que ele tem de fazer é se desvencilhar da ideia de que ele deve favor para essa gente. Senão ele não faz o trabalho dele. E a mesma coisa vale, mencionou aí o João Pedro Melo, a história do Supremo, da cadeira que será disputada ou será ocupada por alguém apontado pelo Lula, mas com aprovação do Supremo. Ora, não tem de ser alguém assado, assim, assado. O problema não é se é mulher, se é homem, se pensa como o governo pensa. Nada disso deve importar. Só importa o notável saber jurídico, que é mais do que o notório, é mais do que todo mundo saber que o cara tem conhecimento jurídico, mas é ter um conhecimento jurídico que serve de farol, que é referência no mundo jurídico, para advogados, para promotores, para juízes e até na Suprema Corte. O conhecimento constitucional é o beabá, é uma exigência elementar, mas é preciso ter um notável saber jurídico e reputação ilibada, só isso. E defender a Constituição. Não é alguém que vai defender as próprias ideias, as ideias do partido, as ideias de um grupinho. É alguém que vai defender exclusivamente a Constituição. Essa é a única exigência. E esse deve ser o único requisito e o único critério de escolha. Não é? É lamentável que haja esses embates. Não, esse aqui pensa assim, esse aqui pensa assim. Não interessa o que o cara pensa. Interessa o que a Constituição diz. E no caso do Procurador-Geral, o sujeito não pode ocupar esse cargo sabendo que sua indicação veio de 2 ministros do Supremo, do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Ele não pode chegar amarrado, atado a compromissos e a obrigações de agradecimentos. Não pode, senão ele não faz o trabalho dele direito, Danilo.